Então vamos lá, começando mais um podcast Valorize-se. Meu nome é André Esteves, sou planejador financeiro. Eu sou a Cecília Esteves, psicóloga. Vamos falar de finanças pessoais, Saúde emocional e bem-estar. bem-estar e outras coisas também. E outros assuntos que surgirem no meio do caminho. Então, hoje a gente escolheu um assunto muito bacana para falar, que é resiliência, né? Exato. A resiliência... Posso explicar um pouquinho? Só para dar um contexto para mim, né? Quando a gente fala de resiliência, quando a gente lê e ouve especialistas falando sobre o tema, sempre vem a história do elástico, né? Eu sei que quando eu falo de resiliência, sempre me lembro que o elástico, né? Você vai esticar ele, vai esticar, ele vai chegar no ponto de pressão, mas quando você soltar, ele vai voltar para o estado normal. Então, eles sempre falam, resiliência é mais ou menos seria esse estado, né? Uhum. Você tá, pelo seu olhar, acho que eu acertei, Não, né? é porque eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que a resiliência surgiu de um termo da física. Eu até anotei aqui, porque eu achei que, assim, antes da gente tentar interpretar de uma forma emocional, psicológica, né? Que é mais o assunto que a gente vai falar, o termo da física já diz muito, que é isso, propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Oh. Entendeu? Então, assim, a gente não combinou, mas é mais ou menos isso. Só que assim, aí a gente adaptou, né? Pensando na resiliência como ser humano, como seres humanos, e a gente adaptou pensando na capacidade que o indivíduo tem de se adaptar a situações adversas, né? A graus de estresse muito elevados. E mais do que se adaptar, fazer alguma coisa com isso. Às vezes transformar em alguma coisa positiva, né? Criar novas possibilidades, né? Exatamente. Acho que para a gente começar, acho que seria legal a gente você trazer uns casos, vamos dizer assim, na prática, né? Assim, quais são os momentos que a pessoa passa na vida para desenvolver essa resiliência, né? Uhum. Você podia dar alguns casos assim? Então, quando começaram os estudos sobre resiliência, o pessoal falava muito de que os indivíduos nasciam, né? Então, assim, algumas pessoas têm a capacidade de ser resilientes, outras pessoas não têm. E hoje a gente já viu que não, que assim, a gente pode adquirir a resiliência também no decorrer da nossa vida. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas o fulano passou por tudo que eu passei, como que ele conseguiu e eu não consegui? Então, eu não sou resiliente. Não. Você, por exemplo, numa terapia, você pode aprender a ser resiliente. Às vezes faltaram algumas coisas na sua vida, alguns fatores de proteção que a gente fala, né? Que você não conseguiu ter isso como uma coisa natural, mas que você pode aprender, né? Uhum. Então, algumas situações que a gente, por exemplo, às vezes passa na infância, pensando da forma positiva. Então, pais que fortalecem as crianças, um ambiente agradável para viver, tudo isso, boas relações, né? Tornam a pessoa mais confiante, digamos assim. Ela aprende a lidar melhor com as frustrações. E aí, alguns estudos mostram que essas pessoas têm mais capacidade de desenvolver essa resiliência de forma mais natural, né? Entendi. Mas a gente não pode pensar como um conceito uma coisa que a gente não pode adquirir no decorrer da vida. Porque a resiliência, pelo menos na minha experiência, o que eu vejo assim no consultório, a gente enxerga a resiliência de uma forma mais clara em pessoas que passaram coisas muito difíceis. Então, às vezes, a pessoa tem uma história de vida muito difícil. Então, você pensa, como que essa pessoa, da onde que ela conseguiu achar forças, da onde que ela conseguiu achar, mas ela conseguiu fazer alguma coisa com tudo aquilo de negativo que vinha, né? Entendi. Então, apesar desses fatores de proteção que eu falei serem importantes, mas as pessoas podem adquirir de outras formas também, né? Uhum. Então, com outras relações, com a terapia, às vezes o que você não recebeu de reforço mesmo de outros seres humanos. Quando você era criança, você pode receber do seu terapeuta. Você pode receber de outras pessoas que você conhece. E aquilo vai te fortalecer e vai te ensinar a ser mais resiliente. E até o autoconhecimento, como você falou, da própria terapia, né? Uhum. Eu li um livro, eu sou péssimo de lembrar nome de livro e nome de autor. Eu leio e ele fala que o autoconhecimento é muito importante. Até através da terapia, através da meditação, né? Você saber controlar suas emoções, ter esse autoconhecimento, né? Ter no momento ali que está passando de estresse, né? Ter a mindfulness. Caramba, agora enrolei, hein? Tá ali presente no momento, né? Saber que aquilo é uma situação que
que toma essa situação, até a gente comentou isso no outro episódio, né, sobre crises, né, que as situações passam, eu acho que ela, tendo esse autoconhecimento, ela consegue criar mais resiliência também, né? Sim, exatamente. E esse autoconhecimento traz a percepção também de outras situações que você já passou na sua vida e às vezes você não percebeu o quanto você foi resiliente. É engraçado que isso acontece muito. Às vezes a pessoa tem uma situação muito difícil e não consegue enxergar uma solução, só que a gente pode devolver para ela outras situações parecidas que ela já viveu na vida e que ela tranquilamente lidou. E aí a gente reforça isso, né? Mas por que quando foi isso, você fez dessa forma, você pensou dessa forma e agora está tão difícil de enxergar uma solução, né? Claro que cada situação é uma situação, né? Uma perda de um ente querido é muito diferente de um relacionamento. E quando a gente está de fora... De um fato violento também, né? Sim, de traumas, assim. Quando a gente está de fora, a gente também não consegue vivenciar o que aquela pessoa está sentindo, né? Então, não é chegar e apontar o dedo, mas você é forte, você... Não é isso. Mas é lembrar a pessoa que ela tem recursos e que ela vai conseguir. Talvez ela precise respeitar que ela não está conseguindo tão rápido. Talvez a agonia pode nascer daí, né? Tá passando muito tempo e eu ainda não me recuperei, eu ainda não consigo, porque é uma outra situação. Mas se a gente traz para ela essa questão de que ela já superou outras coisas, pode dar para ela essa força e ela encontrar outras formas de lidar. Você está falando aqui, eu estou pensando numa coisa que eu acho que a gente pode separar a resiliência em alguns pontos, né? Tem essa resiliência relacionada a momentos traumáticos, né? Como você falou, um abuso, um trauma, um trauma que seja físico, até um trauma que não seja físico, mas que também traz, por exemplo, a perda de um emprego, uma mudança repentina de cidade para uma criança. Acho que tem essa acho que existe essa categoria e para mim existe a outra que é a categoria da pressão, né? Que aí a gente vai para a parte mais profissional, porque hoje vivemos uma sociedade acelerada e os profissionais cada vez mais cobrados por performance e assim, e é normal na vida profissional às vezes a gente passar por esses momentos de pressão. Então, e essa pessoa também precisa criar resiliência, né, para conseguir passar por essa fase e isso não traz nenhum tipo de impacto físico, emocional nela, né? Existem... são coisas diferentes? São acompanhamentos diferentes? Soluções diferentes para esses casos? Para essas pessoas dessas categorias terem resiliência? Não, porque igual você falando, a pessoa precisa ser resiliente ou adquirir, não sei como você falou a palavra, adquirir resiliência para essas situações. Mas, na verdade, a resiliência não é uma coisa... eu vou estudar para ser resiliente, entendeu? Você precisa passar por situações diversas na vida. Todas as situações podem exigir que você seja resiliente. Claro. E aí, você passando pela situação, aí sim você vai saber ou nem vai saber, simplesmente vai ser resiliente. Mas acredito que não muda a forma como você é resiliente. Muda o grau de impacto que aquilo teve na sua vida, né? Mas acredito que se você tem resiliência para uma coisa, é natural que seja mais tranquilo para você outras situações. Mas não é uma coisa que a gente pode, por exemplo, ensinar para os nossos filhos. A gente pode ensinar que eles sejam tolerantes às frustrações, que as coisas não vão sair, as coisas que a gente fala no dia a dia. Mas a resiliência em si, que é a forma como eles vão reagir, o que eles vão fazer com aquilo, eles vão ter que passar para a gente ver como que vai ser, né? Não, com certeza. E eu acho também que, aí indo um pouco para as finanças pessoais, porque finanças pessoais também existe resiliência, né? Então, na parte tanto do orçamento quanto na parte de investimentos, existe resiliência. E eu acho que a flexibilidade também é importante para a gente passar por essas fases. Até a gente, falando já de finanças, né? Como você é resiliente com as suas finanças? A gente fala que uma pessoa, a pessoa que não é resiliente com o seu orçamento doméstico, é aquela pessoa que tem muitos gastos fixos. Quer dizer, ela não consegue no momento... que acontece na vida de qualquer pessoa, né? Um imprevisto, ela consegue se adaptar a essa nova realidade ou esse momento. Então, isso gera frustração, isso gera todo um ciclo que... Ela não consegue. Ela não consegue, que depois ela não consegue realizar planos, e isso gera mais frustração, isso gera estresse emocional.
qual que é a solução nesse caso? É você ter mais flexibilidade com o seu orçamento doméstico, né? Como fazendo isso? Tendo um orçamento doméstico mais focado em experiência do que em gastos fixos. Na hora que você tem um orçamento, você reduz seu estilo de vida, reduz seu padrão de vida e tem um orçamento mais focado em experiências, naquilo que é importante para você, o que é que seja viajar, seja sair com a família para um passeio de final de semana, seja ter seu hobby. Hoje a gente está vendo muitos os esportes, né? As pessoas tendo muito despesa com essa experiência e dedicação. Isso é importante para quê? Isso vai te trazer qualidade de vida, mas no momento de imprevisto, você consegue avaliar desses gastos quais que podem ser reduzidos momentaneamente para você atravessar essa situação, né? Então, a gente fala muito da flexibilidade para as pessoas terem, né? Mas não consigo, meus gastos fixos já estão no limite ali, ganho X, gasto X. Flexibilidade também, mas nesse caso você tem um plano B. É importante que você tenha um plano B para você entender quando imprevistos acontecerem, para você gerar essa resiliência. Seja a venda de um bem, eu não estou com a minha reserva de emergências formada, que a reserva de emergência é o ponto fundamental para você ter resiliência. Acontece um momento, um problema de saúde, um problema de emprego, perda de renda, você tem uma reserva para te acompanhar. Isso vai te gerar resiliência para atravessar aquele momento. Não tenho uma reserva de emergência criada, o que eu faço? Eu tenho um plano B, seja vender um carro, seja fazer um trabalho extra, algo do tipo, reduzir o estilo de vida, sair de uma casa alugada e ir para uma outra mais barata. É bom você ter esse plano construído para você criar essa resiliência. E aí eu faço sempre a ponte, né? Na hora que você cria essa resiliência financeira, você acaba criando resiliência emocional também, né? Porque nesse momento você passa a se dedicar emocionalmente, até mentalmente, para a solução do que ficar afundado no problema. Sim. E é importante você falar isso, porque é isso. Às vezes a pessoa se afunda no problema de uma tal forma que ela não consegue enxergar nenhuma solução. E não quer dizer... E ser resiliente não quer dizer que você não possa ficar triste com aquilo que aconteceu, né? Viver o luto daquela situação. Não é isso que a gente está falando. Você pode... Como qualquer pessoa, não existe esse negócio, não, deixa pra lá, bola pra frente, esquece o que aconteceu. Não, a gente não é capaz de esquecer o que aconteceu, né? Na nossa história, na nossa vida, não é isso. É assim, você não vai poder parar de viver, você vai seguir vivendo, certo? Então, mas depois, em algum momento, é importante você prestar atenção aquilo que aconteceu, como que você está se sentindo em relação àquilo. E se for necessário, procure terapia. Se você falar, nossa, agora que eu tô bem, agora que eu já passei por aquela situação, consegui fazer isso, olha que legal. Às vezes acontece muito isso. Na hora que a coisa tá ruim, você não se blinda. Faz, acontece e tal. E depois quando você se reergue ou quando você vê que as coisas estão mais tranquilas, aí que você começa a entrar em contato com aquilo que aconteceu. E talvez seja o momento de você falar, nossa, tá muito pesado para mim. Agora tá tranquilo, mas eu tô indo dormir todo dia pensando como que eu dei conta daquilo, como que aquilo aconteceu. Então, talvez seja o momento de você procurar ajuda, né? Então, não é que a gente... ser resiliente não é não ficar triste, não é isso. Porque, às vezes, as pessoas usam muito isso. Mas você tem que ser resiliente. Não é assim, né? Não é o termo ser resiliente, ser forte, não é sinônimo, né? Não é isso. Mesmo porque força não tem nada a ver com não ficar triste, não chorar, não tem nada a ver. Só que é você conseguir fazer alguma coisa com aquilo, transformar aquele acontecimento estressante numa coisa positiva, mas não deixar de lado a parte emocional. Exato. Eu acho que pensando nessa parte financeira, acontece muito, né? A pessoa se abalar demais, porque fere o ego dela, fere princípios que nem ela conhecia, né? Então, ela fica, assim, desestruturada. A pessoa cai, o mundo cai. Quando você vê que um negócio não deu certo, quando, sei lá, perdeu aquele emprego, que você apostou tudo no emprego. Então, mexe muito com a pessoa. É uma ruptura muito, muito difícil quando mexe no bolso da pessoa, né? Então, foi legal você ter falado isso, porque eu acho que é uma situação, sim, que a pessoa acaba aprendendo a ser resiliente, às vezes, de uma forma forçada. Exato. Né? E um ponto que... até fazendo um gancho disso que você falou muito bem, é a humildade da pessoa reconhecer que tem que mudar
algo para que ela consiga seguir na sua vida, falando da parte financeira. O que acontece, eu não gosto desse clichê, nós somos uma sociedade materialista e tal, mas assim, a gente faz parte de uma sociedade que a gente, cada vez mais, até pelas redes sociais, a gente quer mostrar algo para pessoas, né? E depois que a gente constrói um certo status, para ter humildade, falar assim, eu não consigo sustentar mais, nesse momento que seja, e vou dar um passo para trás, isso é muito difícil para a pessoa. E para isso também é necessário resiliência, né? Para falar assim, agora eu vou dar um passo para trás, por mais que eu seja julgado, né? Por esse passo para trás, que é isso que acontece, para conseguir me reerguer, tanto financeiramente como emocionalmente. E eu sempre gosto de ressaltar, já falei isso em outros episódios, que finanças é só uma área da vida, né? Mas, infelizmente, pela sociedade que a gente vive, as pessoas focam muito nisso, né? Então, um problema financeiro, que é só um problema, né? E eu gosto de falar até nas minhas palestras que não teve nenhum problema financeiro na história da humanidade que não foi resolvido, então o seu também vai ser, para quem que tenha problema. Ela acredita que aquele problema é grande o suficiente e aí que não vai conseguir dar conta e se afunda e aí não consegue achar o plano B e não consegue construir um planejamento para se reerguer e para que isso não aconteça novamente, né? E a pessoa acha que aquilo define o que ela é, né? Exato, e não. O problema define o que eu sou. Isso acontece não só na parte financeira, mas em outros problemas que a pessoa enfrenta na vida. Eu ouço muito essa fala de agora eu sou isso, agora eu sou deprimido, agora eu sou não sei o quê. Não, você não é. Você está. Você está. Eu lembro sempre do Tite falando, não sou técnico da seleção, eu estou técnico da seleção. Então, certíssimo. Hoje, então, imagina o quanto que é difícil. Você assume, pensando até no técnico da seleção, ele assume esse status assim de maior autoridade, eu acho, no Brasil. E aí depois, sabendo já que aquele status não é eterno, que em algum momento ela vai dar um passo para trás, porque ela vai deixar de ser aquilo e vai, às vezes, pegar um time que ninguém conhece e tal, né? Então, assim, é importante isso, a gente pensar nas nossas emoções também. Às vezes você está vivenciando uma situação, por exemplo, uma pessoa que tem uma crise de pânico. Sempre na crise de pânico, você acha que aquilo é eterno. Você acha que aquilo vai durar para sempre. Você acha que aquilo aconteceu uma vez, já era. Agora eu vou viver com isso, né? E assim, tudo bem, pode acontecer outras vezes, mas quando você está em terapia, por exemplo, a ideia é que você seja treinado para lidar com essa situação e até evitar, reconhecer o que te levou, os gatilhos que te levaram àquela situação e evitar novas crises, né? E então a pessoa não pode se colocar nesse papel de eu sou uma pessoa que tem crise de pânico. Eu estou tendo esse problema nesse momento, talvez ainda não sei porquê, talvez ainda não sei lidar, mas isso é passageiro, isso não vai durar para sempre, né? Mas aquele dia foi horrível, e aí a pessoa fica 15 dias vivenciando aquele dia horrível. Eu sei, é horrível, mas vai passar, é passageiro. Então, da mesma forma, a gente tem que pensar nessa questão financeira. E afeta muito a gente emocionalmente, mas normalmente quando passa, você percebe que você foi resiliente. Eu não enxerguei, mas eu fui. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes eu busquei terapia, porque muita gente tem vergonha. Às vezes a pessoa só busca quando está no fundo do poço. Mas fazer alguma coisa, isso é fazer alguma coisa por você, né? Pegar uma situação difícil e tentar transformar ela em alguma outra coisa. Não deixar ela para debaixo do tapete. Exato. Né? Que isso aí, no longo prazo, vai ser cobrado, né? Sim. Então, assim, é legal a gente estar falando desses dois assuntos, fazer esse gancho da parte emocional com a parte financeira, porque eu acho que nesse caso específico, conversa muito, né? Assim como quando a gente falou de crises, mas são casos que se conversam muito, porque a pessoa que passa por situações financeiras difíceis ou que às vezes nasceu numa situação financeira boa e depois, ao decorrer da vida, ela viu que aquilo não pertencia a ela, né? Era fruto de um esforço de outras pessoas e talvez não conseguiu chegar até a geração dela. Então, quanto que ela tem que ser resiliente para ela começar o império tudo de novo? Para ela pensar como que eu vou, às vezes, aprender como que o outro fazia ou o que o outro fez de errado que eu não quero fazer. Então, a gente tem que ir cavucando aí no nosso interior, que a gente sempre encontra uma solução, né? E você falou de crise, eu lembrei de outro pilar
da resiliência financeira, que são os investimentos, né? Porque também o que a gente vê, até a gente passou recentemente, né? E ainda estamos passando por uma crise, né? E isso impacta muito o patrimônio das pessoas, principalmente quem investe no mercado financeiro, né? E como que a gente constrói resiliência numa carteira de investimentos? É você ter uma consciência das suas necessidades de curto prazo e dos seus objetivos. Porque você vê muitas pessoas investindo na Bolsa de Valores, que é um ativo extremamente arriscado, né? Que existe muito sobe e desce, muita volatilidade. Porque você vê muitas pessoas que investem e depois ficam com trauma. Não investo nunca mais em Bolsa de Valores, em ações ou em criptoativos. Porque ela não teve planejamento. Ela apostou toda a vida dela, todo o patrimônio dela num único ativo e não entendeu qual era o perfil de risco dela e quais eram os objetivos, né? Então, como você cria resiliência com uma carteira de investimento? Primeiro, protegendo as suas necessidades de curto prazo. Quando você entende que você precisa construir uma reserva de emergência, que é entre 3 e 6 meses dos seus gastos pessoais, né? E você sabe seus objetivos de curto prazo, que são aqueles objetivos que vão acontecer até 2 anos e que eles não podem... não pode ter nenhum fator externo do mercado que impacte eles, você vai ser mais conservador, você vai aplicar mais esses ativos em renda fixa. Para os seus objetivos de longo prazo, por exemplo, sua previdência, sua carteira para aposentadoria, e objetivos que você tem de médio prazo, acima de 3 anos, que você não tem tanto desprendimento, assim, eu quero comprar um carro, mas também se não conseguir tá ok, porque eu tenho um outro veículo que eu estou feliz com ele. Aí você pode, com esses recursos para esses objetivos, ser um pouco mais arrojado. E dentro tudo do seu perfil de risco. Mesmo que você seja uma pessoa conservadora, você vai ter um pedaço pequeno da sua carteira em ações, em criptoativos, em renda variável, mas não vai ser a totalidade da sua carteira. Quando você cria essa resiliência na sua carteira de investimentos, o que acontece? Quando acontece uma crise, quando aconteceu na pandemia, que teve não sei quantos circuit breakers nas ações, quando cai muito e tem que parar a bolsa porque para não virar um pandemônio, sabe? Para essas pessoas que se blindaram, e eu percebi essa diferença nos meus clientes, eles perderam uma parte grande do patrimônio, mas não se apavoraram, porque isso faz parte e não impactou o patrimônio deles ali de curto prazo, as necessidades deles. Então, isso foi até um momento de oportunidades. Essas pessoas até investiram um pouco mais em renda variável para aproveitar essa oportunidade, porque elas têm uma visão de longo prazo e isso não prejudicava em nada o curto prazo dela. Diferente das pessoas que fizeram pelo influencer, né? Que investe tudo aqui, olha esse milagre. E aí que eu vi essas pessoas vindo desesperadas, porque perderam 30% do patrimônio em uma semana. Então, isso também é criar uma resiliência no seu orçamento. Quando você tem com a sua carteira de investimentos, quando você tem uma carteira de investimentos resiliente, você tem mais paz também, você dorme, né? Mais tranquilo. Dorme mais tranquilo. Eu percebi essa diferença também. As pessoas que, por mais que tenham caído a carteira, tinham um patrimônio, elas falam assim, André, eu me preocupo, não que perdeu, né? O patrimônio só reduziu, se você não realizou, você não perdeu, né? Posso falar isso num outro episódio. Mas essas pessoas ficaram mais tranquilas do que aquelas. Aquelas realizaram perdas, teve que vender porque ficou desesperada. E depois se recuperou, né? Depois, por exemplo, ela da Bolsa de Valores, depois da queda, ela se recuperou. Então, essas pessoas criaram resiliência. E isso gerou até, criou uma resiliência até, vamos dizer assim, emocional. Porque essas pessoas foram dormir tranquilas, diferente das outras que não criaram resiliência. E é legal que você falou isso da pessoa que fala assim, Deus me livre, nunca mais eu invisto naquilo, né? Mas, na verdade, ela deveria pensar, agora, a próxima vez que eu for investir naquilo, antes eu vou estudar bem, né? Acho que é mais ou menos isso. Para saber aonde eu errei e como que eu tenho que fazer diferente. Exato. Né? Que serve para tudo. Para tudo. Na vida. Às vezes você fala assim, nunca mais eu piso naquele lugar. Ou então, nunca mais eu converso com aquela pessoa, frequento e tal. Mas, às vezes, será que se você fizer alguma coisa diferente, você vai ter a mesma experiência? Né? E essas situações difíceis que você passa te tornam mais resilientes, te ensinam alguma coisa, vamos pensar dessa forma. Exato. E aí você não vai ser a mesma pessoa, mesmo vivenciando a mesma situação. E aí entra naquela parte de aprendizado dos erros, né? Nesse exemplo, a pessoa nunca mais investe em ações. Não é que você errou, ações não é ruim.
Ações é um produto, um investimento fantástico, desde feito com certo planejamento. Então, que você com planejamento e conhecimento, né? Porque coragem não se vence com medo, né? Mas com conhecimento. Então, você vai atrás de um especialista em mercado de renda variável, contrata um planejador financeiro, comece a estudar mais o mercado, fala assim, agora eu vou mais planejado, igual uma montanha, né? Você subiu uma montanha, o Everest lá, sem planejamento nenhum, você vai se prejudicar. E você volta e fala, nunca mais. Não, dá para você se planejar, procurar alguma pessoa experiente, se preparar mais fisicamente para subir, né? Então, é isso. Aprender com os erros é uma forma de você, por mais que você não tenha sido resiliente naquele momento, você ser resiliente no futuro, né? E aí, indo para um último ponto, que eu pensei que é interessante a gente comentar, é o pós, né? Esse evento pós-traumático, pós-resiliência, né? Porque eu mesmo já passei por isso, de passar por momentos de muita pressão, e eu acredito que eu fui resiliente nesses momentos de pressão. Então, fui esticado e voltei, mas não voltei muito ok. Então, depois que passa esse momento, você sente efeitos físicos, né? Psicossomáticos. E é assim, você começa a sentir os efeitos, né? No seu corpo, na sua mente, nos seus sentimentos, enfim. E isso é tão importante quanto ser resiliente, né? Não, e é isso, você só enxerga que você foi resiliente depois que você já passou pela situação. E às vezes você nem enxerga, dependendo da situação, você não enxerga. Às vezes precisa alguém chegar e falar, olha o que você fez, olha o que você conseguiu, olha o que você conquistou, né? Às vezes a pessoa não enxerga. E é isso, assim, como a gente fala muito situações estressantes, às vezes o corpo, como eu estava falando outro dia sobre estresse, né? Que o corpo se blinda de uma forma, assim, ele vê que tem um agente de fora, um agente externo, uma coisa com a qual ele vai ter que lidar, ele vai ter que se proteger, então, uma descarga hormonal, vários hormônios e tal, aí você vai lá, você faz aquilo, por exemplo, bateu o carro, não senti nada na hora, aí depois você começa, não dorme direito, tal, isso, aquilo, exatamente isso que você falou, porque aí o corpo começa a sentir o efeito daquele estresse que você passou, de toda aquela descarga hormonal. E a mesma coisa quando a gente está numa situação difícil. Então, se ela é muito prolongada, é muito negativo para o corpo também. Se a gente ficar uma semana ou até meses, anos, vivendo sempre assim, né? Sempre em estado de alerta, é muito ruim para o corpo. Vai gerar alguma coisa. Então, é importante a gente cuidar de tudo, né? Do corpo, da mente. Então, nossa, eu não estou dormindo direito, tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? Por mais difícil que esteja, sempre você vai conseguir mexer em alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou me dedicar a esse projeto no trabalho durante 1 ano, eu sei que vai ser difícil, mas é só 1 ano, vai ser puxado. Então, imagina, é 1 ano que você vai viver, se você já está falando dessa forma, é 1 ano que você vai viver talvez um pouco mais estressado. Então, o que você pode fazer para equilibrar? Nesse 1 ano, eu vou ver se eu consigo... sei lá, uma vez na semana ir num parque, ficar um pouquinho lá, escutando a natureza, sabe? Inserir alguma coisa na sua vida que equilibre um pouco, porque é muito tempo exposto ao estresse. Então, você vai ter efeitos no seu corpo, na sua saúde física e também na sua saúde emocional. Não adianta nada o projeto ser maravilhoso, te dar muito dinheiro e você envelhecer 10 anos em 1 ano trabalhado. E morreu, né? Ou morrer, exatamente. Então, a gente tem que pesar, né, as situações, assim, sempre pensando no nosso bem-estar. Hoje, 2022, para mim é difícil escutar alguém que fala, eu não pratico exercícios ou eu não faço nada. Às vezes eu pergunto, teve uma paciente que eu perguntei, o que você faz? O que você gosta de fazer, assim, quando você está em casa sem fazer nada? Não sei. Não, mas o que você gosta, assim? Você fala, eu gostaria de levar você para fazer tal coisa. Você ia falar, que legal, que divertido. Não sei. É engraçado, mas assim, às vezes a pessoa não tem tempo de pensar sobre isso. E é importante a gente saber o que nos traz prazer, o que nos faz bem. Não é só trabalho, não é só cuidar da família, por mais que também seja prazeroso, mas assim, a gente precisa pensar alguma coisa na gente, como indivíduo. Eu não preciso do outro para eu me sentir bem. Então, o que eu, Cecília, gosto de fazer que me faz feliz? Que eu não preciso do meu marido, que eu não preciso dos meus filhos. Alguma coisa por mim.
Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Às vezes você fala, eu vou passar uma situação muito estressante, ou então foi muito estressante. Agora eu preciso me dedicar a me cuidar como indivíduo, pensar nisso como indivíduo. Né? Exato. Não, e eu estava lembrando desse livro que eu li, e não sei se foi esse ou outro, que ele fala do refúgio, sabe? Quando você está passando por um momento de pressão, você encontrar um refúgio que você consiga no final do dia falar assim, ou no final do período falar assim, não, depois desse momento de pressão eu vou conseguir, nesse refúgio eu vou conseguir me desligar um pouco da pressão e me conectar. Aí ela fala assim, se você trabalhar fora de casa, e que seja você chegar em casa, Sim. que seja seu banho, Sim. que seja uma atividade física, mas você tem que, além de praticar, lembrar desse ponto. Porque quando você está numa tipo, muita pressão, você, durante o dia, fala assim, eu estou na pressão, mas tem aqui. eu tenho a minha casa, tenho meus filhos, eu tenho o meu hobby, enfim, um projeto social, algo que seja, qualquer coisa que seja, que você consiga se conectar, né, com esse momento e você aliviar um pouco a pressão, que você sabe que aquilo é passageiro, né? Sim. E é legal você falar isso porque tem um outro ponto que quando eu estava lendo sobre resiliência, que a gente tem muitos estudos que são feitos com crianças que foram adotadas, né? Então, não pensando no fato da adoção, mas pensando no fato de que elas em algum momento deixaram de pertencer à família biológica, tiveram às vezes experiências com essa família biológica que não foram bacanas. Então, vamos imaginar assim, um casal que quer adotar uma criança de, 10 anos. Então, a criança já tem uma vida, né, prévia àquela adoção. O casal tem uma expectativa em relação àquela criança e provavelmente será frustrada, porque é uma criança com história. Então, para o casal também é preciso ter resiliência no sentido de pensar assim, ela vai trazer uma bagagem que é dela e que se eu quero que ela faça parte da minha vida, eu preciso aceitar essa bagagem. Então, ela não vai ser como eu imaginei. Ela não vai chegar de braços abertos, obrigada por terem feito isso por mim. Não. O que ela tem de referência do ser humano, às vezes é só coisa ruim. Então, nem sempre ela vai olhar para você e enxergar que você pode dar carinho para ela, porque provavelmente ela nunca recebeu carinho de ninguém. Então, tem muitos estudos que falam da resiliência na infância, nesse sentido, assim, como que aquela criança que não recebeu, que não tem referência de amor, ou pior ainda, que não tem referência de cuidados, de que existe alguém que pode protegê-la das coisas ruins que podem acontecer, como essa criança consegue ser resiliente a ponto de depois conseguir dar um voto de confiança, conseguir reconstruir essa ideia. Porque ela só vai conseguir se inserir de forma integral naquela família se ela conseguir acreditar que existem outras pessoas diferentes daquelas que ela conheceu anteriormente. Então, aí é a resiliência da criança e a resiliência também dos pais, porque eles vão ter primeiro a frustração deles, mesmo que eles tenham, porque tem os cursos de adoção, então isso é dito para eles. Então, eles têm essa ideia. Não, tudo que vier, eu sei que eu tenho que respeitar, eu tenho que entender. Mas, mesmo assim, o que você idealizou não vai acontecer da forma como você idealizou. Com certeza. Então, eles também terão que ser resilientes para pegar aquilo que está acontecendo e improvisar e tentar pensar e, se necessário, buscar ajuda. Fiz tudo o que eu podia, não quero desistir, porque ainda tem os casos que desistem. Não quero desistir, então o que eu preciso fazer? Né? Então, assim, a resiliência dos dois lados. Então, é importante a gente pensar que quantos fatores que podem acontecer na vida de uma pessoa para ela ter que encontrar recursos, às vezes, que ela nem sabia que existia, né? Mas eu comecei a falar tudo isso porque você falou um ponto e agora eu já puxei para outro lado, para falando da adoção, que é um assunto muito rico, né? Não, que a com gente certeza. eu tive a oportunidade de trabalhar numa ONG, atendendo crianças que estavam passando por esse processo de adoção ou ainda já tinham ido para as famílias, e é muito assim, é muito rico a gente ver o quanto de coisa que pode aparecer, não só das crianças, mas também das famílias, né? Assim, lembrei. E eu ia falar que o ponto crucial, na minha visão, sobre resiliência são as relações. Porque você falou desse ponto de refúgio. Eu acho que para todas as situações difíceis que você passa na vida, os relacionamentos são o refúgio. Então, é assim, a pessoa que está deprimida, se ela tiver uma pessoa... ele não socializa, ele é muito tímido, ele não fala, blá, blá. Mas se a pessoa tiver uma pessoa com quem ela consiga contar, mesmo que ela não precise falar,
mas uma pessoa que ela sabe que está ali por ela, faz toda a diferença. Então, acho que os relacionamentos são a grande fonte que alimentam a gente, né? Então, é como você falou, às vezes você lembrar de uma pessoa que te ama, que está ali por você, que conhece você do jeito que você é, sabe que você tem quais são as suas falhas, quais são os seus pontos positivos. Se você tiver essa pessoa, já é um fator de proteção para você conseguir ser uma pessoa mais resiliente. Com certeza. E para finalizar, acho que a gente se você fosse dar uma dica para quem que está passando por um momento de pressão agora e quer ouvir, assim, claro, sempre procurar ajuda no terapeuta, a gente sempre fala isso, né, de algum profissional para passar, mas qual que seria a recomendação para essa pessoa? Olha, pensando que estamos falando do tema resiliência, eu acho que a pessoa não tem que achar que ela tem que ser alguma coisa. Então, tenho que ser resiliente, tenho que ser forte, não precisa. É a pessoa se aceitar do jeito que ela é, reconhecer que alguma coisa difícil está acontecendo e perceber se ela está conseguindo lidar com isso sozinha ou não. Depois que tudo passar, você pensa nessa coisa de resiliência. Exato. Né? Porque na hora a gente não consegue, se torna uma pressão maior. Exato. É a compaixão com o momento, né? Você se aceitar e falar, meu, tá tudo bem. Difícil e tá tudo. Eu tô triste. É como aquilo que a gente falou de demonstrar, se você tiver que demonstrar seus sentimentos, demonstrar para as pessoas que você tá decepcionado com você ou com, sabe, aceitar isso. O sentimento tem que fluir, ele não pode ficar parado. Exato. Então a dica que eu dou aceita o que está acontecendo nesse momento e o que você consegue fazer nesse momento. E aí depois, e se você não conseguir, procure ajuda. Aí depois você vê se você foi resiliente, se você não foi. Provavelmente você já foi alguma vez na sua vida e não percebeu, né? Mas aí são coisas que a gente, no momento que está vivendo a situação, não consegue muito enxergar, né? Não, exato, isso é importante. Assim, o episódio está falando sobre resiliência, explicando um pouco, mas no momento que você estiver passando ali, nossa, esse momento eu deveria ser resiliente. A Cecília André fala para você ser resiliente. Não, você tem que ser o que você é. O que a gente passou nesse episódio é algumas ferramentas e algumas orientações para que você tenha uma ferramenta, né, como fosse assim, tivesse uma caixa de ferramentas para passar por essa situação de uma maneira que você reconheça, né, e passe de uma maneira emocionalmente mais tranquila, até falando até da parte financeira, né, porque perder um emprego ou você ter um imprevisto de saúde, agora eu sou uma pessoa resiliente, então eu vou passar por essa. Não, vai trazer algum tipo de impacto, mas foi criado, você já tem uma caixa de ferramentas para você conseguir lidar com essa situação, principalmente o autoconhecimento e o autocuidado e a compaixão e abraçar, né, se abraçar, né, para conseguir sair dessa situação o melhor possível. E, rapidinho, que eu lembrei de uma coisa. E assim, caso você não tenha essa caixa de ferramentas, então aquela perguntinha que ninguém, quando está passando pela situação ruim, gosta de escutar. Mas o que eu posso aprender com isso? Acho que é importante também. O que eu posso aprender com isso? Que eu não tinha minha caixa de ferramentas, pensando na parte financeira. Que eu não tinha minha reserva de emergência. O que a pandemia me ensinou? Que eu não devia ter investido tudo ali. Que eu não devia ter usado o rendimento ali da minha empresa para pagar... Eu deveria ter guardado um pouco, enfim. Então, é legal pensar sobre isso. O que eu posso aprender com isso? Nossa, tô um bagaço, mas isso não vai acontecer de novo, porque isso está me ensinando alguma coisa. Então, eu acho que todas as situações nos ensinam alguma coisa. Então, no dia seguinte, a gente já não está igual ao dia anterior, né? Então, é isso. Então, qualquer dúvida, você pode colocar onde você está vendo, não sei aonde, no YouTube, na qual plataforma. Meu perfil no Instagram é andré.esteves.br. O meu é Cecília RSE. E qualquer dúvida que você tiver sobre resiliência, pode colocar lá que a gente responde. Nossos milhões de seguidores, respondemos um a um. E o mais importante, valorize-se. Valorize-se. Até a próxima, pessoal. Até, tchau.